Paz de Cristo abençoados. Estamos aqui mais uma vez para fazer um estudo da Palavra de Deus. E nesse vídeo aqui nós vamos fazer uma explanação aqui. Como vocês estão vendo aqui, os efeitos da cruz. Muita gente ainda no meio evangélico, eles não entenderam o efeito da cruz, para que serviu o sacrifício da cruz. Nós vamos estar dando uma estudada hoje aí, e vendo o que a Bíblia diz para nós, qual foi os efeitos da cruz. Para começar, irmãos, batismo nas águas não é mais para os nossos dias. O irmão pode pensar, se os irmãos podem pensar, meu Deus, mas sempre foram batizados, desde que igreja, mas é uma contradição da palavra batizar nas águas hoje, no tempo da graça do Novo Testamento. Mas como assim, irmãos? É que os teólogos, os líderes religiosos, eles não explicam o verdadeiro evangelho, abençoado. Então o batismo nas águas não é mais para os nossos dias, não é mais para nós hoje. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Para quem não me conhece, eu sou Oralino Moraes, do canal Verdades do Evangelho. E você que está passando nesse vídeo aí, dá um joinha aí, dá um like aí. Se você gostou aí, comenta aí qualquer coisa. Se inscreve no canal também se você gostou. E nós vamos explanar aqui agora a palavra de Deus. Vamos começar lendo Lucas 3,16. Diz assim: respondeu João a todos dizendo: eu na verdade batizo-vos com água. Pô, irmão, mas como é que não batiza com água se João batizava com água? Nós vamos entender isso aí, ó. Respondeu João a todos dizendo: eu na verdade batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, João, até Cristo, ele batizava nas águas, porque Cristo ainda não tinha feito, concretizado o sacrifício da cruz, não tinha cumprido ainda todos os requisitos da lei de Moisés. Vamos entender? Vamos em frente. Efésios 4:5. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Olha aí, abençoado. É um só batismo, não é batismo nas águas e batismo no Espírito Santo. É um só batismo. Hoje é um só batismo. Mas sempre foi batizado nas águas e daí tem que buscar o batismo no Espírito Santo. Abençoado, esse é um engano tremendo que tem nas igrejas hoje. Então aqui, ó, então essa palavra aqui tem que arrancar a folha e jogar fora. Efésios 4:5. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. É um só batismo, não é dois não, nem três. Romanos 6:3. Ou não sabeis, olha só, Paulo falando aos romanos: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados nas águas? É isso que está escrito aqui? Não, nada disso. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, na cruz do Calvário. Nós fomos batizados lá, abençoado. Lembra do ladrão da cruz? Que um estava à direita e à esquerda, e um se arrependeu e ele disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. E pela lei ele não tinha que descer, se batizar para daí partir com Cristo. Então, na cruz de Cristo, ele também já foi batizado, abençoado, e foi perdoado os seus pecados. Não, ele não desceu nas águas, não. Foi batizado na cruz e nós fomos batizados com Cristo na sua morte, abençoado. Aqui, ó, Romanos 6:3.
Mas os líderes evangélicos não jamais vão te explicar isso aí, porque o batismo nas águas é um meio de prender o povo dentro da igreja por causa do sistema financeiro, abençoado. Romanos 6,4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo, aonde? Nas águas? É isso que está escrito? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, nós já estamos em novidade de vida porque fomos batizados na cruz de Cristo. É isso aí, abençoado. Mas os líderes aí evangélicos nunca vão falar isso aí para vocês, porque senão eles estão quebrados, vão ter que desfazer tudo que eles pregaram. Porque eu também, durante quase 30 anos que tive no meio evangélico, também pregava o batismo nas águas. Mas eu não entendia esse evangelho aqui. Depois que eu comecei a estudar e entender isso aqui, eu vi que eu estava equivocado, estava contrariando a palavra de Deus. Mas eles não querem dar o braço a torcer e ficam aí pregando mentiras para o povo na igreja aí. Romanos 6,5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, também seremos na sua ressurreição. Então nós ressuscitamos uma nova criatura, porque nós fomos plantados na morte com Cristo. E aquele que morre e ressuscita, já ressuscita já na nova criatura, abençoado. Hebreus 6,1. Por isso, deixando os rudimentos, deixando ou continuando? Por isso, deixando os rudimentos, os primeiros ensinos, os primeiros estudos lá, do primeiro fundamentos. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Temos que prosseguir até a perfeição, abençoado. E eles estão retornando, estão voltando lá na lei de Moisés. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento e das obras mortas. Obras mortas lá do Velho Testamento, abençoado. E de fé em Deus. Apocalipse 1,5. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel, testemunha, primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou em seu sangue, nos lavou, foi no seu sangue, ou foi na água do batismo? Em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, abençoado. Então nós fomos lavados no seu sangue lá na cruz do Calvário. Esse batismo nas águas aí é um batismo lá de João, somente João batizou isso aí, e eles batizam até hoje. Eu batizei muitas pessoas nas águas porque não entendia esse evangelho aí. Eu não estou pregando uma coisa que eu não conheço, não estou falando uma coisa que eu não conheço. Eu vivi esse evangelho batizando nas águas também, coisa que hoje eu não faço mais. Estou longe disso. Hebreus 10:10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação ou pelo sacrifício do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. Então nós fomos santificados pelo sacrifício de Cristo feita uma única vez, abençoado. Nós fomos justificados, fomos santificados pelo sacrifício de Cristo. Mas eles não leem essa palavra aí, eles não pregam essa palavra, eles não ensinam essa palavra aí. Porque senão eles não tem mais ninguém dentro das chamadas igrejas aí, porque igreja somos nós e não esses templos que estão aí, porque Jesus nunca mandou ninguém construir templos e reunir povo dentro dos templos. Pode se reunir, mas para ouvir uma palavra que alimenta, uma palavra dessa aqui, que traz entendimento, que não traz prisão, que não traz medo, porque eles vivem pelo medo. Um é pela volta de Cristo e outro pelo diabo. Eles ficam falando aí. Hebreus 10:17. E jamais, eu vou me lembrar desses pecados amanhã. É isso que Deus falou? Hebreus 10:17. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ele jamais vai lembrar. Quem lembra é o pastor lá na igreja todo dia, dizendo que nós somos pecadores. Os pregadores aí falam que nós estamos em pecado, temos que se arrepender, abençoado.
jamais Deus vai se lembrar do nosso pecado, porque o sacrifício de Cristo foi o suficiente para apagar todos os nossos pecados. Ah, irmão, você está dizendo que nós não temos pecado? Não temos pecado. Ah, mas e quem bebe, quem rouba, quem mata, esses fazem obra da carne, abençoado. Vai ter punição, mas não vai separar ele do amor de Cristo. Ele vai trazer na carne, porque tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Então, ele vai colher aqui na terra, em vida. Mas não separa do amor de Deus, abençoado. Porque, jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Romanos 5,13, porque até lei estava, pecado na Bíblia, abençoado, é a transgressão da lei de Moisés. Porque, aqui está escrito, porque até a lei estava, verbo passado, o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Nós não vivemos mais nas leis de Moisés, porque as leis de Moisés que traziam o pecado para o povo. O pecado, até a lei estava pecado no mundo. Então agora a lei de Moisés, ele não vigora mais para o tempo da graça, para nós. Então o pecado também não é imputado mais a nós. Entendeu, abençoado? 1 João 3,4, leia aí na tua Bíblia. Transgressão da lei era pecado, porque todo aquele que comete pecado também transgride a lei de Moisés. Então esse era os pecadores. Nós não temos lei de Moisés, os pecados não são imputados a nós. Mas isso aqui, os pastores evangélicos não pregam nas igrejas. Eles não falam isso, porque senão vai libertar o povo lá que estão cativo, preso lá dentro de uma religião, que senão eles não têm fundo financeiro, abençoado. Romanos 8,2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou. Olha só como o pecado era por causa da lei, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Quando Cristo Jesus veio, ele me livrou, e Cristo me livrou da lei, do pecado, está aqui escrito, e da morte. Mas, irmão, morre gente todo dia. Não, aqui ele está falando da morte espiritual, abençoado, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, na obra da cruz, me livrou da lei do pecado e da morte. Ele me livrou. O verbo passado já aconteceu lá na cruz de Cristo. E se você diz que tem pecado ainda, então Cristo não morreu para você. A obra de Cristo, o sangue de Cristo, para você não vale de nada. É isso aí, abençoado. Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos, pela graça, não é por sacrifício nem por obras, abençoado, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, é a vontade de Deus, abençoado, não é de vós. Não adianta fazer sacrifício, jejum no monte, buscar Deus no monte, fazer campanha, isso não adianta de nada, é tempo perdido, é obras mortas. Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, é fé dom. É dom de Deus na nossa vida. Efésios 2,9. Não vem das obras. Não vem das obras. Não adianta se fazer obras. Não adianta você subir um monte. Não adianta você fazer campanha de madrugada. Não adianta você fazer jejum. Não adianta se batizar nas águas. Não adianta se fazer nada disso, abençoado. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É dom de Deus. É pela graça. É somente por fé. Marcos 2,18. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Quem que jejuava? Os discípulos de João e os fariseus. Você é fariseu para estar jejuando, abençoado? Os pastores, eles são fariseus porque eles vivem jejuando. Ou pelo menos diz que vivem jejuando. Ora, os discípulos de João e os fariseus. Se você jejuma, você é fariseu, abençoado. Ou é discípulo de João. É um dos dois. Os discípulos de João e os fariseus jejuavam. E foram e disseram-lhe, por que jejuam os discípulos de João e dos fariseus? E não jejuam os teus discípulos. Olha, eles foram questionar Jesus, E não jejuam os seus discípulos. Discípulos de Cristo não jejuam, abençoado. Entenda isso. Está bem escrito bem aqui, mas não entra na cabeça dos abençoados. Os líderes evangélicos, porque tem que fazer jejum, porque tem que buscar Deus no mundo. Estão contradizendo a palavra de Deus. Marcos 2,19. E Jesus disse-lhes, olha que Jesus respondeu para eles,
Marcos 2,19. E Jesus disse-lhes: podem porventura os filhos das bodas jejuar, enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não pode jejuar, não pode jejuar, abençoado. Está escrito aqui. Foi Jesus que falou. E se você está fazendo jejum, então Cristo não está com você, o esposo não está com você. O Cristo ressuscitado não está na tua vida. Você está vivendo como fariseu e discípulo de João, abençoado. Não é difícil de entender, mas os líderes, os teólogos, eles não ensinam isso aí na teologia deles. Eles não ensinam. 2 Coríntios 3,6, a qual nos fez também capazes de ser ministro do Velho Testamento. É isso que está escrito aqui? É outra coisa que eles vivem pregando nas igrejas, só pregam o Velho Testamento. Eles não creem na obra de Cristo. 2 Coríntios 3,6, a qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, da lei de Moisés, mas do Espírito, porque a letra mata, que era mandamentos de morte, os 10 mandamentos. E o Espírito vivifica, o Espírito de Cristo ressuscitado é aquele que vivifica, abençoado. Nós somos vivificados pelo sangue de Cristo, pela obra do sangue de Cristo. Gálatas 2,21, não aniquila a graça de Deus. Não podemos aniquilar a graça de Deus. Se nós estivermos fazendo obras, nós estamos aniquilando a graça de Deus. Gálatas 2,21, não aniquila a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, ou seja, do Velho Testamento, que é guiado pela lei de Moisés, então se está justificando pela lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Não aniquila a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, para você que está aí pregando o Velho Testamento, lendo o Velho Testamento, vivendo o Velho Testamento, que ninguém conseguiu cumprir com os mandamentos do Velho Testamento, você está aniquilando a graça de Deus. E Cristo para você morreu em vão, não serviu de nada para você. Na tua vida ele não serviu de nada, não serve de nada. Gálatas 5,4, olha só o que diz aqui, ó. Gálatas 5,4, separados estáis de Cristo, vós que vos justificar pela lei, da graça tem caído. Então, se você está se justificando pela lei, você caiu da graça de Cristo. Você não está na graça de Cristo, você está na lei de Moisés. Então, muita gente aí sendo enganada, não entender essa palavra, os líderes evangélicos não ensinam. Eu também ensinava dessa maneira, porque não tinha o hábito de ler, de entender o que a Bíblia dizia, mas depois comecei a entender, o Espírito Santo foi iluminando minha mente, comecei a entender que eu estava fazendo tudo o contrário, o que a palavra diz, porque os evangélicos eles não vivem o verdadeiro evangelho. Eles vão tudo pelo Velho Testamento, a qual Cristo aboliu. Cristo pôs fim no Velho Testamento. Então, aquele que está se justificando pelo Antigo Testamento, pelas obras da lei de Moisés, está separado de Cristo e caíram da graça, abençoado. Eles não estão vivendo a graça de Cristo. Estão na graça, mas não estão vivendo a graça. Estão aí vivendo uma lei mosaica que já foi posto fim por Cristo e não está vivendo o verdadeiro evangelho, a verdadeira graça de Cristo. Abençoado, leia aí na sua Bíblia, acompanha aí, volta o vídeo. Está muito bem explicado aqui, para que você tenha um entendimento que Cristo, ele fez todas as obras, não precisa mais você fazer obras, abençoado. Não precisa. Você tem que propagar esse evangelho da graça. Fique todo com Deus, Deus abençoe cada um, que possa chegar ao teu entendimento e que você possa ser abençoado com esta mensagem aí, com esse vídeo. E se inscreve no canal aí, você que não é inscrito, para que ative o sininho, as notificações aí, para que chegue mais vídeo a você aí. Dá aquele joinha aí para ajudar o canal e nós vamos estar aí trazendo mais vídeo aí de entendimento, de conhecimento
da palavra de Deus, em nome do nosso Cristo ressuscitado. Amém? Fique com Deus e até o próximo vídeo.